Amém, graça e paz, irmãos e irmãs, bom estarmos juntos. Quero te convidar a você abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Por favor, 2 Crônicas, capítulo 7. É uma alegria estar aqui essa noite com você, meu irmão e minha irmã, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações, como a Adriana bem disse, o Senhor já está falando aos nossos corações e que Ele possa continuar em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 14. A minha versão, o Pedro deve estar projetando aqui, a minha versão é um pouquinho diferente da sua, mas você consegue acompanhar aí tranquilo, são só... Pelo que eu percebi em casa, são só 2 palavras que eu acho que vai mudar aí, tá bom? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real, e completou tudo o que tencionava fazer na casa de Yahvé e na sua. Versículo 12. Yahvé apareceu então de noite a Salomão, ele disse: ouvi a tua prece e escolhi este lugar para mim como casa dos sacrifícios. Quando eu fechar os céus e não houver chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra o meu povo, se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei o seu país. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oração já feita pela minha irmã Adriana, e eu me coloco novamente diante de Ti, para Te suplicar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu possa diminuir e que somente o Senhor, ó Deus, venha crescer. Prepare o nosso coração para receber aquilo que o Senhor já está gerando aqui neste lugar. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza, meu irmão e minha irmã. Bom, esses versículos que nós lemos é um recorte de um capítulo muito conhecido, né? A galera da antiga aí, né, que ouvia Diante do Trono, vai lembrar que o pessoal do Diante do Trono gostava muito de falar, né, esse texto aqui. Então, é legal, Simone, porque é um texto que a gente já está familiarizado. Não que a Simone seja da antiga, mas é porque tu riu, você se entregou, minha amiga. Tu riu na hora, entendeu? Eu falei, a galera da antiga, ninguém falou nada. Aí a Simone riu, aí eu, entendeu? Mas assim, não que seja o caso da Simone, mas eu, Leandrão, né, o pessoal do Diante do Trono lá gostava de usar muito esse texto, enfim. Né? Então, como eu dizia, é legal, Gabi, porque é um texto que a gente já tem uma certa familiaridade. Né? Ao mesmo tempo, é importante pensar que ler o capítulo 7, Rafa, de 2 Crônicas, ele pode se tornar ainda mais interessante, minha amiga Andréa, quando a gente lê o capítulo 6. Porque é importante lembrar, Douglas, que o capítulo 7, esse recorte que nós lemos, né, e boa parte dele, é uma resposta de Deus à oração feita por Salomão no capítulo 6. Né? E hoje nós vamos ver um pouquinho do capítulo 6 e depois voltar ao capítulo 7, que é o que nós, né, lemos aqui para a nossa reflexão. A oração de Salomão, ela carrega algumas características, e aí por isso que eu vou fazer questão da gente dar essa olhadinha lá no capítulo 6. Mas antes de irmos, William, juntos aqui para o capítulo 6, eu queria trazer à sua memória que esse texto, apesar de ser conhecido, né, entre nós, ele é rico em princípios, né, em muitos princípios, Ana, e não é a minha intenção esgotar os princípios que existem nesse texto, até porque eu não conseguiria, irmã Leia. Porém, uma outra coisa que chama a nossa atenção nesse texto é que toda interpretação do texto bíblico, Gabi, ela precisa ser conduzida com responsabilidade. Porque lemos o texto, agora eu vou interpretar.
E aí, eu preciso ser responsável nisso, Camille, porque senão gera muitas questões. E graças a Deus, essa é uma característica da nossa igreja e nós louvamos a Deus por isso. Uma outra coisa que é legal a gente dar uma olhadinha, ainda antes de ir para o capítulo 6, André, é que o Senhor não mudou. O Deus que fala, que escuta, que diz que perdoa o povo, lá em 2 Crônicas, Douglas, ele continua perdoando e escutando orações. O problema da conexão, Leandrão, entre Deus e eu, sou eu. Deus continua sendo Deus. E aí, irmãos e irmãs, de posse dessas pequenas lembranças, eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 6, versículo 36. Pedro, pode projetar para a gente, por gentileza? 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36. E aí eu vou vir para cá, para ler aqui com vocês, porque a versão ali está diferente. Diz assim a palavra do Senhor: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto daqui. Só até aí, obrigado, Pedro. Uma das características que a gente vai encontrar na oração de Salomão, no capítulo 6, é a sua súplica. A palavra súplica, ela vai estar, Andréa, recheada no livro, nas orações de Salomão. E é interessante porque a súplica de Salomão, Samile, é uma súplica consciente de quem ele é. No versículo 36 que nós lemos, Salomão diz assim, pois não há pessoa alguma que não peque. Salomão diz isso, nós lemos, pois não há pessoa alguma que não peque. Lá na frente, a gente vai encontrar o quê, Gabi? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus amigos e amigas, a súplica consciente, ela já muda o padrão da oração, minha amiga Andréia. A súplica, Andréia, às vezes é essa, tá bom? Vocês vão escolhendo aí, tá? Porque tá aqui as duas, aí eu vou conversando e tal, tá? Então vocês escolhem aí. A súplica consciente, ela torna o tom das nossas idas a Deus totalmente diferente. E Salomão tem essa característica em sua oração. Salomão faz a sua súplica diante de Deus, sabendo quem ele é, e ele ainda coloca o povo nesse tumulto, porque ele fala assim, se o povo pecar, porque o povo vai pecar, Salomão vai pecar, eu vou pecar, e acho que vocês também vão pecar, porque todo mundo peca, segundo o texto, Então, isso muda a característica com que nos aproximamos diante de Deus. E uma forma legal, gente, é que a gente sabe que a caminhada de santidade, ela não é uma caminhada fácil, Nós renunciamos coisas, nós, enfim, andamos aquilo que a gente chama na contramão, daquilo que o mundo está dizendo, Às vezes está todo mundo indo para o lado e a Gabi está indo para o lado totalmente contrário, porque Deus falou com ela que era para fazer o caminho contrário, e é assim que acontece. E a gente fala, Ana, a gente costuma usar essas expressões, ser cristão é andar no caminho contrário, mas isso não é tranquilo de ser feito. Isso, às vezes, dói. Dói, às vezes, estar no caminho contrário. Dói, às vezes, renunciar a algumas coisas. Nem sempre é tranquilo. Obviamente, irmãos e irmãs que têm uma caminhada de maturidade cristã, algumas coisas vão ficando melhor. Mas, assim, para mim, Simone, garotão, as coisas... Brincadeira, Mas dói para a gente, A renúncia. E uma coisa importante que a gente vê na oração de Salomão é que o coração, consciente de sua limitação, ele consegue lidar com essas renúncias de uma forma melhor. Eu lembro, irmão Ronaldo, que quando eu era garoto, assim, adolescente, eu dormia na sala. E meus pais, a casa dos meus pais era de um quarto, sala, cozinha e banheiro e tal, aquela coisa do quintal de família. E eu dormia na sala. E aí meu pai falava assim, Rogério, a gente devagarzinho vai construindo o seu quarto,
para você ter seu espaço. Aí meu pai, Leandro, construiu o quarto. Só que aí, na época, o dinheiro não deu para botar o piso, então eu fui para o meu quarto, só que com o chão, né, aquele chão batidinho assim, né, levanta pouquinho a poeira, né, André? Mas aquele chão batidinho assim e tal, mas fui para o meu quarto. Aí chegou a vez do piso, Simone, aí, pum, beleza, botou o piso. Quando chegou o piso, eu lembro que teve uma chuva, deu infiltração. Aí, Gabi, teve que fazer outra obra. E aí o pedreiro falou assim, Edgar, meu pai, ó, agora a gente tem que fazer uma telha aqui no terceiro andar, porque senão vai continuar infiltrando e o senhor vai ter trabalho de novo. Aí começou uma nova obra. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Eu passei a minha infância, aí com todo respeito ao meu pai e minha mãe, se eles estiverem vendo isso, mas eu passei a minha infância, meu amigo William, morando numa casa com uma obra que nunca acabava. Com uma obra, sempre precisava fazer uma obra. E hoje, talvez, se eu vou lá, minha mãe vai dizer que tem alguma coisa para fazer, né? Mas eu quero trazer esse exemplo da construção inacabada para linkar a ideia da súplica de Salomão. Veja, Edgar, quando nós chegamos a Deus em nossas orações, assim como Salomão faz, com a ideia de uma construção inacabada, com a ideia da súplica consciente, nós vamos entender que sempre há algo a melhorar. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sabe? É se colocar diante de Deus de forma consciente, suplicar a sua misericórdia, entendendo, isso aqui é uma construção inacabada. E aí, percebam, caminhem comigo, vocês vão perceber, Rafa, que por mais difícil que seja a caminhada de santidade, isso dá uma facilitada. Porque eu entendo que eu sou uma construção inacabada. Veja aqui que eu não estou falando, Magno e Marlon, de uma facilidade de fé. Eu estou falando de uma possibilidade que o texto traz para a gente. Porque Salomão diz, não há quem não peque. Então, se não há quem não peque, é porque eu estou num caminho de santidade para melhorar. Né? Tem até uma canção, Me Ajude a Melhorar, sozinho eu não consigo, sou humano. Tem um texto que diz, o bem que eu quero fazer, Gabi, quem dera se eu fizesse, mas o mal eu faço agorinha. Agora o bem, ó, é uma surra para fazer. Né? Então, a Bíblia traz essa possibilidade. Então, veja, não é uma facilidade, e sim uma possibilidade de ter uma mente consciente de quem nós somos diante do Senhor. E uma coisa interessante é que a língua portuguesa ela traz umas características, né, que ajudam a gente a mergulhar ainda mais no texto. Porque, olha só, Samiri, eu perguntei ao Google, quem suplica? O Google falou, é alguém que acredita e insiste. Google Dicionário, tá bom? Entendam como dicionário, tá? Eu fui no dicionário e botei lá, tá? Quem suplica é alguém que acredita e insiste naquilo que faz. Então, uma súplica consciente, Andréia, ela é envolvida por fé, né, acreditar naquilo e insistência. E aí, assim, a gente caminha. Porém, em resposta à oração de Salomão, Deus vai trazer algumas coisas que eu vou chamar, Leandro, de condição. E aí, volte comigo, por gentileza, ao capítulo 7, versículo 14, por favor. Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta. Veja que a gente pode botar aí, pelo menos, 3 condições estabelecidas por Deus a partir da oração de Salomão, mas que também vão aparecer na oração de Salomão. Primeiro, humilhação. A segunda, oração / buscar. E a terceira, a conversão, ou se arrepender de sua má conduta. Eu comecei na introdução dessa reflexão falando para você que a ideia é que tenhamos uma súplica consciente. E dessa forma, nós vamos caminhar em nossa reflexão. Já que partimos, irmã Leia, de uma súplica consciente, vamos também para a primeira condição, que é a humilhação, de uma humilhação consciente. E a humilhação consciente, Leandro, ela muda tudo.
Porque a humilhação consciente, Camille, ela não busca um fim em si mesmo. A humilhação que busca um fim em si mesmo é uma humilhação equivocada, é uma humilhação perigosa, é uma humilhação, Andréia, uma linha muito tênua entre arrogância e humilhação. Pegamos como exemplo a humilhação de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, Pedro, projeta para a gente Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, vamos ver com um exemplo aqui a humilhação de Cristo, e aí eu continuo falando. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Obrigado, Pedro. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Tá bom. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pegando aí essa ideia de Filipenses e a ideia da humilhação consciente que não busca um fim em si mesmo, e tirando Cristo como esse grande exemplo, você percebe que a humilhação de Cristo foi para que outros pudessem viver. Cristo morre na cruz para que eu e você pudéssemos agora ter essa vida aqui que nós temos. Certo? Não foi isso? A humilhação de Cristo gerou vida. E se Cristo, irmã Leia, é o nosso exemplo, a partir dele deve ser a nossa ideia de humilhação. Veja bem aqui como a Camille começou o culto. Havia alguém precisando de oração, e aí o Pedro dá a ideia, vai lá orar por aquela pessoa. A Camille fica meio assim, tal, mas decide ir, impulsionada pelo Espírito Santo, e ora. E aí a irmã vai lá e posta, o Senhor conhece, quando eu preciso e tal. Você ouviu aqui a Camille falando. Veja, a Camille se enche daquilo que Deus tem para ela, né? Ela recebe de Deus numa caminhada não de facilidade, mas uma caminhada de renúncia, porque a Camille é uma mulher, uma menina criada no altar, e a criação no altar tem renúncia. Então a Camille, nessa vida que não é tão tranquila, na busca pela santidade, recebe de Deus, só que ela não guarda para ela, ela faz com que outra pessoa possa viver. Entendem? Eu não sei se é o caso dessa moça, mas quantas pessoas choram por aí e não recebem uma oração, e o destino eu não preciso nem falar aqui qual é, porque vocês veem jornal, Instagram, vocês não são, né, alienados, vocês sabem que muitas vezes o destino é uma coisa bem triste. Não é assim que funciona? Então, a humilhação consciente, Simone, ela não busca um fim em si mesmo. A humilhação consciente é muito parecido com o que acontece com a Camille. Eu recebo para que outro possa viver. E aí tem um detalhe em Filipenses. Quem é que exalta Jesus? Deus exalta Jesus. Aí beleza. Mas o Senhor se entrega na cruz para que nós pudéssemos viver. E aí é interessante, Edgar, porque o cantor, vocês devem conhecer, Marcos Teles, Marco Teles, né? Ele vai dizer, Edgar, que pregar esse tipo de coisa, às vezes, é muito complicado, não aqui, irmão William, mas de maneira geral. É muito complicado porque nós fomos criados, Pedro, para reter. A nossa mente é ensinada a reter. É para mim, eu recebi. A Camille foi num culto maravilhoso, mas é para ela, não é para aquela menina. E aí, quando você se depara com a humilhação de Cristo, você vê um Senhor que se torna homem para que você pudesse viver. Só que veja, Samile, você vem desde pequenininho, não a Samile, mas assim, nós, de maneira geral, a gente vem desde pequenininho acostumado a reter. É para você, Gabi, é para você, Marlon, é para você, Leia. Se depara com Cristo, você fala, não, é para a Gabi. Eu te dei, mas é para ela. É um choque, Douglas. É um choque. Um outro exemplo que eu posso trazer para você é o casamento. Maridos, ei, se prepara, tá, Pedrão? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Irmãos e irmãs, como Cristo amou a igreja?
Lindo, né? Puxadíssimo, né, Douglas? Puxadíssimo, né? Só que aí, veja só, o Rogerão aqui, ó, filho único, Adriana, desde pequeno, é meu brinquedo, minha bola, minha coisa, não tem ninguém para dividir, Rafa. Eu brincava com os meus primos, William, mas eu entrava para dentro de casa quando estava ruim. Eu entrava porque dentro de casa era tudo meu. Aí eu caso, Andréia, pega o texto bíblico que ele fala, agora você vai amar como cristão uma igreja, mas era tudo para mim. Não, não é. É para ela. Entendem? A humilhação consciente, ela desperta o nosso coração para isso. E humilhação no texto bíblico, Marcos, é algo muito próximo a se curvar, a servir, sabe? É algo muito próximo a, rapaz, estou atrasado, correria, não sei o quê. E a Gabi liga e fala, Rogério, faz uma oração. Faz uma oração. É servir. Confronta, né, Ana? O texto bíblico ele tem umas coisas assim que nos confrontam, mas é isso, é assim que a gente vai vivendo dia a dia aí na força do Espírito Santo. A segunda condição, né, que nós estamos chamando aqui nessa reflexão, que a gente vê no versículo 14, é, primeiro, humilhação, e aí eu trouxe para a nossa reflexão a humilhação consciente. A segunda condição é buscar/orar. E aí eu também quero falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre uma busca consciente. Buscar conscientemente, orar conscientemente. Perguntei ao dicionário, Zelinha, quem busca? O dicionário falou, minha irmã, quem busca, examina exaustivamente. Quem busca, Andréia, se esforça para se empenhar. Outra, Andréia, quem busca, se empenha no que está fazendo. E aí o Wesley, né, John Wesley, aí, o nosso querido fundador do metodismo, ele vai dizer, Leandrão, que é preciso ser despertado em nós o desejo de se empenhar em buscar ao Senhor. Esse desejo de buscar ao Senhor exaustivamente, né, de se empenhar na busca pelo Senhor, ele precisa ser despertado em mim e em você. Porém, Pedro, quando esse desejo é despertado, é preciso cuidar para que esse apetite não cesse. Então, perceba, a busca consciente, ela está nesse lugar. Senhor, desperta em mim o desejo, a vontade pelo teu querer. Ou seja, Deus, me faz querer o teu querer. O Senhor despertou. Agora, Senhor, preserve em mim a vontade de querer o teu querer. Entende? Senhor, desperta em mim. Depois, Senhor, preserve em mim a vontade de querer o teu querer. Porque o exemplo da obra que eu dei lá da casa dos meus pais, nós somos ou precisamos ter em mente que precisamos caminhar com uma consciência de uma obra inacabada. Aqueles que já estão na glória, irmãos, irmãs, queridos familiares, esses já estão com o papai. Né? E aí tem aquela coisa teológica, alguns vão dizer que estão dormindo, outros vão dizer que estão lá, mas, irmão, está com Deus. Aceitou Jesus? Está com Deus, é isso que é porque tem umas questões teológicas, né, Leandro? Aí está dormindo, está acordado, aquela coisa toda. Mas, enfim, está com o Senhor, isso todo mundo concorda, né? Graças a Deus por isso. Então, esses são obras acabadas, Marco, porque essas obras voltaram para o Éden, voltaram para o seu Criador. Nós não, nós ainda não voltamos, Gabi. Então, nós somos construções inacabadas. Por isso, a nossa busca precisa ser uma busca consciente. E aí, um outro exemplo que eu posso dar para você de uma busca consciente é, já viu quando a gente está com muita fome? Né? E aí, você come, né? E aí dá aquela pá, né? Parece que você não está tranquilo, não sei o que e tal, aquela sensação de saciedade, né? Aquela coisa maneirona e tal, não sei o quê. Mas, irmãos e irmãs, existe também aquela coisa
que acontece com as grávidas. Não é, Simone? Que a grávida tem um desejo. E enquanto ela não consegue achar aquilo que ela quer comer, fica aquela coisa insaciável, né? Eu lembro que uma vez me contaram que tinha uma moça que queria comer um tijolo. Não sei se é verdade isso, mas me contaram. Queria comer um tijolo, meu Deus, imagina, quebra a parede, a casa já é inacabada, aí quebra a parede, pega ali um tijolo para ver se... Não é, mas fica aquela coisa insaciável até que você encontre. Assim deve ser. Assim deve ser a nossa busca pelo Senhor, insaciável. É dia a dia, é buscando ao Senhor. E aí, para que não fique nas minhas palavras, o Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 11, verso 9, vai dizer: busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Em uma breve comparação, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus tem alegria em ser encontrado por mim e por você. Aleluia. É muito bom saber disso, Gabi, que o Senhor tem alegria em ser encontrado por nós. E aí é legal, né, Edgar? Porque você não vai buscar e talvez vai achar, é busca e você vai achar. Isso é muito legal, Simone, é muito profundo, porque o Senhor dá a certeza, não é vou bater e se tiver alguém em casa, é bate e a porta vai se abrir, você vai encontrar o Senhor. O problema é que essa coisa da busca, né, com a busca intencional, às vezes, Gabi, a gente acaba não levando fé naquilo que está escrito. Mas está aí, gente, a palavra de Deus. Busca que vai encontrar. Um outro fator, Edgar, que faz, não é só a questão da gente não levar fé. Um outro fator que atrapalha muito é a nossa natureza fast food, né? Quem busca, pesquisa exaustivamente. Né? Por exemplo, vocês sabem, né, que pela graça de Deus e muita oração de vocês aqui, graças a Deus, né, hoje eu estou fazendo uma pesquisa, mas graças à oração de vocês e misericórdia de Deus. E às vezes, Douglas, eu chego para o meu orientador e falo assim, olha, descobri isso aqui, porque o autor fala assim e tal, aí ele vem com mais 3 que falam a mesma coisa. Aí eu falo, mas eu achei que era isso aqui. Não, tem mais 3 que falam isso. Lê esse cara aqui, para você ter uma ideia melhor. A minha ideia fast food, irmão Ronaldo, a minha ideia de velocidade, acha que eu vou buscar e vou encontrar agora, Gabi, ó, do nada. Pode ser, mas também pode não ser. Por quê, Edgar? Buscar exaustivamente, pesquisar, Edgar, leva tempo. Leva tempo. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, temos aqui a Adriana como exemplo, excelente, né, o bolo da Adriana. E aí, eu quero um bolo. E aí eu ligo para a Adriana, né? Adriana, queria um bolo para comemorar agora. Adriana, dá para fazer isso? Te ligar um bolo para comemorar. Onde eu vou achar uma coisa para comemorar agora? No McDonald's. Chega lá, drive-thru, ele vai demorar um pouquinho e vai te entregar. Vamos falar de saúde agora? O que vai ser melhor para a nossa saúde, o bolo da Adriana ou o hambúrguer do McDonald's? Rapidinho assim, para você pensar. O que vai te fazer melhor? O que vai ser mais saudável? O que vai ter mais ingredientes bons para a sua saúde? O bolo ou o hambúrguer? Porque você pode pensar assim, é tudo besteira. Veja lá, cuidado, hein? Porque não é tudo besteira, não. Só que para que o bolo da Adriana chegue até nós, irmão Ronaldo, leva o quê? Tempo, mas vai trazer o quê? Saúde. O hambúrguer do McDonald's, me desculpe aí, você que está ouvindo e que consome hambúrguer, ele vai te matar, talvez. Mas, enfim, vamos seguir aqui feliz, né, com a graça do Senhor. Mas é verdade, não é, gente? Aquelas coisas, né, industriais e tal, não que eu não coma, mas tem. Né, aquelas coisas, né, industriais e tal, acaba matando a gente e tal. Tem vários artigos aí científicos que comprovam isso. Então, se a pessoa ficar chateada aí no vídeo, tem que discutir com o cara que fez o artigo, né, Samiri? Não comigo. Amém, queridos? Vamos voltar ainda ao versículo 14 do capítulo 7. Porque eu quero ainda para uma outra condição. Versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender
de sua má conduta. E aí nós temos aí uma outra condição, que é se arrepender de sua má conduta, ou se converter. Falamos, Edgar, da súplica consciente, falamos, William, da busca consciente. Também quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a perceber a conversão consciente. E a conversão consciente é algo que está ligado à nossa razão, convencimento da nossa mente de que é necessário mudar de rumo. Veja, meus irmãos, o ato de conversão, ele nunca foi apenas uma explosão de sentimentos. O ato da conversão, Andréia, nunca foi apenas uma explosão de sentimentos. A mudança, o movimento da conversão, ele pode ter essa explosão sentimental, aquela coisa, aleluia, glória a Deus, mas a mente também precisa ser convertida, o intelecto também precisa ser convertido. Quero trazer para você alguns exemplos dessa questão. Estava alguém lendo o texto bíblico, né? Diz lá o texto, o rapaz estava lendo. Filipe aparece e pergunta, vocês lembram desse texto? Né? Lembram? Amém? É porque eu não lembro a referência, eu esqueci de colocar. Se você não lembra, depois a gente acha aí. Tá? Mas está no texto bíblico. Filipe aparece e diz assim, entendes o que lês? Entender é o quê? É sentimento? Entender é intelecto, gente. Você está entendendo o que você está lendo? A palavra entender ali, Samiri, tem a ver com algo que a gente estava conversando na última reunião de professores, Rafa. Tem a ver com educar, explicar, tanto que ele vai responder, como posso entender se não há quem me explique? Depois disso, ágape, o batismo. Mas antes, ele entende. Irmãos e irmãs, a conversão, quando falamos do movimento de conversão consciente, nós estamos falando de um movimento do evangelho que faz sentido. Você consegue explicar a sua fé racionalmente. O que acontece em alguns lugares, não aqui, Gabi, é que você fala assim para mim, Rogério, me explica a sua fé. Eu falo, glória a Deus, aleluia, Gabi. Vem cá que a gente vai orar e que o Senhor abençoe a vida da Gabi. O que a Gabi me pediu, Andréia? Rogério, explique a sua fé. A minha mente precisa entender o que eu faço aqui. Eu preciso entender intelectualmente aquilo que eu vivo aqui. Não é só um movimento de explosão de sentimento. Por quê, meu irmão e minha irmã? Sentimento, em sua maioria, passa. Sentimento, em sua maioria, passa. Hoje eu estou feliz, amanhã eu posso estar triste. Hoje eu estou de boa, amanhã eu posso nem estar tão de boa assim. Hoje eu dei bom dia para o Douglas, amanhã, dia bom para tu, Douglas. Sentimento, passa, né? Sentimento, ele está um dia, no outro não está. Agora, quando a sua mente é convencida, o negócio muda. Então, quando estamos falando de conversão, nós estamos falando também de mudança de mente. Eu preciso... Um exercício muito interessante que a Fernanda fez aqui, e que sai aí um bom exemplo para nós quando eu falo de mudança de mente. Você reparou quantas vezes você cantou Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão? Meu Deus, essa é quem tu és. Você reparou mais ou menos quantas vezes você repetiu isso? Na sua mente, você está dizendo para ela, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Na hora que der ruim, a sua mente vai te lembrar, ei, quem é Deus? Isso foi criado pelo Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. O problema é que, às vezes, Leandro, a gente entende que o intelecto não é obra do Senhor. Mas a mente é obra do Senhor, sim. A mente é obra do Senhor. O que não pode acontecer, Camille, é a gente tender para um lado ou para o outro. Aí eu fico muito intelectual e deixo a experiência de lado. Não funciona.
ou eu fico muito pela experiência e deixo o intelecto de lado. Não, essas coisas precisam caminhar juntas. A conversão é uma explosão de sentimentos, sim, experiência com Deus, coisa extraordinária, que às vezes a gente nem consegue falar, mas é também mudança de mente e intelecto. Nossa mente precisa, em nome de Jesus, se converter. Nossa mente precisa se converter, porque senão a gente não fica, Edgar. A gente não fica. Se a nossa mente, Leandrão, se a minha mente não tiver convertida, em 3 anos eu vou embora da igreja. Ou menos. Nossa mente precisa se converter. Quantas pessoas vocês não conhecem, e aqui, meu irmão e minha irmã, é um exemplo. Eu não estou dizendo que todos os casos são assim. Não estou dizendo que foi por isso que aconteceu. Porém, quantas pessoas vocês não conhecem que tiveram altas experiências com o Espírito Santo, né? Aquela coisa linda, orava e o Senhor agia e que hoje não estão na casa de Deus? Quantas pessoas vocês não conhecem? Não estou dizendo que em todos os casos isso aconteceu, mas em alguns isso pode ter acontecido. Irmãos e irmãs, conversão é mudança de mente também. Senão, a gente não segura. Veja o exemplo que eu dei. Entende o que você está lendo? Como posso entender se alguém me explica? É a mesma coisa que eu falo assim, Edgar, não precisa entender não, vem que eu vou te batizar em nome de Jesus, o Espírito Santo faz a obra. Quem falou isso? Um teólogo chamado John Stott vai dizer que quando a igreja não se preocupa, Simone, também com a conversão na mente, a igreja começa a trabalhar para o diabo. Ele vai dizer isso. Né? E ele é bem enfático, né, Douglas, com isso. Por isso que eu fiz questão de falar o nome dele, vocês não dizerem que sou eu que estou falando, foi ele. Tá? Né? Mas ele vai dizer que quando a gente não fala dessa conversão da mente, a igreja começa a trabalhar para o diabo. Porque sentimento, André, sentimento. O diabo brinca com sentimento por aí. Vocês não acham, não? Gente, tudo bem. Eu aqui vocês sabem, eu respeito muito a galera da saúde mental, e respeito mesmo, respeito muito você, Karen. Mas, com todo respeito, mano, o cara chega na ponte Rio-Niterói e fala assim, vou me matar. Tem questões ali de saúde? Acredito que sim. Mas, irmão, será que não tem nem uma unhazinha assim, Karen, do diabo, só para isso mesmo, faz isso mesmo. De leve, assim, ó, faz isso, entendeu? Pode ter, né, tem as questões, mas só aquele último, assim, que só precisa do gás, né? O cara já está lá, todas as questões, só precisa daquele. O diabo brinca com sentimento. Agora, quando você começa a converter o seu intelecto, vamos pegar essa situação. Gabi, quando ele está andando para aquele lugar, gente, eu creio nisso, tá? Quando ele está andando para aquele lugar, a mente dele começa a falar, quem é o teu Deus? Deus de milagre. Começa a lembrar da tua voz aqui, ó, Fernanda. Repita, meu Deus é Deus de milagre. Rafa, nessa hora, o carro para, a gasolina está cheia, gasolina acaba, ele não consegue chegar. Por quê, irmãos? É conversão. É mudança de rumo. Não é simplesmente só a explosão de sentimento, é entender quem Deus é em nossa vida. E eu creio no poder de Deus, e sei que você, meu irmão e minha irmã, também crê no poder de Deus. O conhecimento de Deus, né, em conjunto com a experiência, William, ele nos leva a adorar melhor o Senhor, porque agora eu tenho uma experiência do templo, Xande, mas eu também tenho a consciência do tipo de adoração que eu estou oferecendo, a quem eu estou adorando. Então, ele melhora. O conhecimento, Edgar, em conjunto com a experiência, ele me leva a amar ainda mais a Deus. Ele me leva a fortalecer a minha fé. O conhecimento de Deus me torna cada dia mais humilde diante do Senhor, Gabi, porque quanto mais eu prossigo em conhecer a Deus, cada dia eu descubro que eu sou uma obra mais inacabada do que ontem e que preciso do Senhor. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, teologia boa é teologia que te aproxima de Deus. Teologia boa é teologia que faz o teu coração aquecer. Ninguém está entendendo nada, sala de aula, aquelas coisas sinistras, aí teu coração queimando, falando assim, meu Deus, o Senhor é maior do que... Isso é teologia boa.
Esse negócio de teologia, que o irmão fez teologia, se afastou de Deus, meu irmão e minha irmã, vamos orar. Teologia boa é teologia que nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e nos leva à santidade. E ainda mais, nos traz responsabilidade. Amém, queridos? E aí, até aqui nós percebemos que Salomão faz uma oração consciente de sua limitação e da limitação do povo. Deus responde à oração e apresenta aquilo que demos o nome nessa noite de condição. Humilhação, oração, busca e mudança, né? Conversão ali, mudança de conduta. Então, nós vamos caminhar para aquilo que eu vou chamar de afirmação. No versículo logo após aí, que Deus dá as condições, você vai encontrar o Senhor falando assim: se o meu povo fizer isso, isso, isso e aquilo, então eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei o seu país. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se houver oração e busca, eu vou fazer isso. Se houver humilhação, eu vou fazer isso. Se houver conversão, eu vou fazer isso. Iniciamos a nossa reflexão dizendo que Deus continua sendo Deus e vai ser eternamente porque Ele é soberano e o problema está em nós. Se Ele não muda, podemos ter como princípio que os ouvidos que estão, com dificuldade de ouvir a voz de Deus são os meus. Porque o Senhor não muda e Deus continua ouvindo as nossas orações. A grande questão, Gabi, é entendermos também intelectualmente aquilo que dei aqui como exemplo a Fernanda. Repita quem é Deus para você. Repita quem é o Senhor para você. Esmague a sua carne. Quando a sua carne diz que nada vai fazer nada, Deus é poderoso. Não, que nada, Deus é fiel. Fiel sim. Não é porque Ele não fez a minha vontade que Ele deixa de ser Deus, Ele continua sendo soberano. Sabe? E dia a dia, a gente vai entrando nessa ideia, nesse movimento de uma obra inacabada e que precisa de construção todos os dias, Edgar. Todos os dias. E aí, Fernanda e Edgar, novamente, eu já estou terminando, tá bom? Se vocês quiserem preparar alguma coisa. Eu quero trazer, então, algumas aplicações aqui para vocês, tá? O primeiro ponto, que foi o que eu falei, é reconhecer que precisamos de Deus. Reconhecer que precisamos de Deus é de caráter fundamental para a nossa caminhada diária. A ideia de criador e criatura, ela nunca pode sair do nosso radar. Todo dia, André, a ideia de quem é o criador e quem é a criatura, ela tem que estar no nosso radar. Quem é Senhor e quem é o Rogério. Porque senão bagunça, né? A gente começa a fazer umas coisas aí. Se não estivesse gravando, eu ia contar uma coisa para vocês, mas eu vou contar em outro momento, né? Porque senão fica chato, né? Aí eu vou contar isso em outro momento. Mas a ideia de criador e criatura, ela precisa estar a todo tempo em nosso radar. Segunda coisa, a humilhação consciente, como falamos, ela não busca um fim em si mesmo. A humilhação que busca um fim em si mesmo é uma humilhação equivocada e perigosa. Então, meu irmão e minha irmã, quando você pensar assim, sou humilde, quando eu pensar sou humilde, desconfie sempre de você. E eu também, Xande, eu preciso desconfiar sempre de mim. A minha humildade, ela precisa gerar vida, porque assim o Senhor nos ensinou. Ah, sou humildão, é mesmo? Será, Rogério? Vamos perguntar para o Xande e para o Leandrão se a sua humildade está gerando vida para ele. Aí o Leandro fala, pô, que isso, Rogério? Está gerando nada. Aí tu tem que repensar. Então, cuidado com essa humilhação perigosa. Tenha como exemplo, que possamos ter como exemplo a humilhação, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra questão. Quem busca, examina exaustivamente, se esforça para encontrar e se empenha. Gente, não é de hoje para amanhã. Pode até ser, mas nem sempre vai ser. Então, assim, é buscar, é bater, é buscar. A grande questão, Pedro, que a gente tem que ter em mente é que Deus tem prazer em nos ouvir, é isso. Deus tem prazer em ser encontrado por nós, e é isso. Mas a caminhada é todo dia. É igual a obra lá, Gabi. Botou o chão, faltou o piso. Ih, vai ter que esperar o piso.
E aí lá vai o Rogério, Senhor, dá um piso. Né? Naquela época eu nem orava tanto assim, mas meus pais deveriam orar, né? Eu era um garoto meio avoado, né? Mas isso é assunto para outro sermão. A conversão não é só uma explosão de sentimentos. É, em conjunto, um caminho de mudança da mente. Conversão não é só sentimentos. É, em conjunto, um caminho de mudança da mente. E, por fim, irmãos e irmãs, o Senhor continua agindo no meio do seu povo. E aí eu quero dizer para você que no último culto que nós tivemos aqui, pela manhã, eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão com os irmãos e com as irmãs. No domingo passado, eu também estive aqui na parte da manhã. E hoje, né, o último dia, o pastor volta na próxima semana. E esses 3 sermões, acho que é sermões, né, que fala, deve ser, né? Esses 3 sermões, eles são em volta do mesmo título. A maneira como me apresento diante de Deus muda tudo ao meu redor. Então, se você tiver a oportunidade, tiver um dia em casa de bobeira e quiser assistir os 3 sermões seguidos, você vai perceber que eu estou falando a mesma coisa usando textos diferentes. Porque assim Deus tem tratado no meu coração. Nós somos obras inacabadas e precisamos do Senhor mais do que tudo. Mais do que tudo. Ah, mas eu amo a Zelinha, sim. Mas sem Deus, Xande, eu não consigo dar o amor que ela merece. Eu amo meus filhos, mas sem Deus, não dá para ser um bom pai e uma boa mãe. Ah, eu tenho sonho, mas sem Deus, os sonhos ficam perdidos aí. Nós precisamos de Deus em primeiro lugar. E a maneira como nos apresentamos a Ele precisa, Gabi, mudar tudo ao nosso redor. Ou seja, se eu sou alguém, Xande, arrogante diante de Deus, provavelmente eu vou te tratar de uma forma que você não merece. Mas se eu sou alguém, André, que reconhece que eu sou uma obra inacabada, eu vou tratar a irmã Shirley da melhor forma que ela merece. Ou que eu possa tratá-la, porque eu sou limitado. Mas é assim que funciona. Então, em nome de Jesus, Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amém?